Boa tarde, galerinha. Hoje vamos iniciar mais uma aula de história. E vou começar com vocês hoje falando sobre mito dos descobrimentos. A gente falou sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e hoje eu vou deixar mais umas curiosidades para a gente falar mais sobre o assunto, tá bom? Então aqui eu vou começar. Mito do descobrimento. A visão idealizada de que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500 não é mais aceita pela historiografia atual. A própria noção de descobrimento é falha, no sentido de que desconsidera os verdadeiros descobridores destas terras, ou seja, os indígenas, que aqui viviam antes da chegada dos europeus. Além disso, muitos historiadores afirmam que Cabral não chegou aqui por acaso, ou seja, a coroa portuguesa já sabia da existência destas terras e o objetivo do desvio feito por Cabral era tomar posse delas antes que outro estado europeu o fizesse. Tá? Vou deixar aqui um vídeo para vocês e no fim a gente comenta aqui o nome da nova terra. Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história antiga é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. O espanhol Vicente Pinzón pode ter sido um deles. Companheiro de Cristóvão Colombo no descobrimento da América em 1492, ele teria passado por aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. No relato de sua viagem, faz uma descrição minuciosa do contato nada amistoso com os índios potiguar, de uma belíssima praia com ponta de areia, provavelmente Jericoacoara, no Ceará, além de presenciar um estrondoso encontro de um rio com o mar, possivelmente a pororoca do Amazonas. A maior prova desta viagem é o mapa do cartógrafo Juan de la Cosa, feito com as anotações de Pinzón, no qual parte do Nordeste brasileiro está mapeado, bem antes dos portugueses aparecerem por lá. Polêmicas à parte, é fato que o nosso país só passa a existir para o velho mundo a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, que o batiza de Vera Cruz. Mas logo depois, Dom Manuel, rei de Portugal, muda o nome e a data para coincidir com o feriado de Santa Cruz em 3 de maio. Por mais de 300 anos, o Brasil comemorou o aniversário no dia errado, até que a carta de Pero Vaz de Caminha, que narrou a viagem de Cabral, fosse encontrada. Mas quem realmente leva a fama pela revelação das novas terras não é Cabral, nem Colombo, e sim o navegador italiano Américo Vespúcio. Primo de Simonetta Vespúcio, que serviu de modelo para a obra de Botticelli, ele participa, em 1499, de uma expedição espanhola ao continente americano e, em 1501, da expedição portuguesa que veio reconhecer o Brasil depois da vinda de Cabral. É nessa viagem que, possivelmente, vários pontos geográficos recebem nomes de santos, de acordo com os dias em que são avistados. Vespúcio gostou tanto do que viu que ainda viria mais uma vez ao Brasil. De volta à Europa, o relato de suas viagens é publicado e se transforma num incrível sucesso editorial em vários países. Nos livros, ele descreve de forma sensacionalista o que encontrou no novo continente, com doses caprichadas de sexo, canibalismo, criaturas exóticas e até da violência dos colonizadores. Em 1507,
O famoso Mapa Mundi de Walter Miller batiza o novo continente da América em homenagem a Américo Vespúcio. Já o nome do nosso país tem uma outra história. Quase 200 anos antes da chegada de Cabral, a Ilha Brasil, ou Ilha Abençoada, já fazia parte do imaginário europeu e aparecia, inclusive, nos mapas náuticos em diferentes localizações, assim como as Antilhas. Estas representações eram baseadas não só em lendas, mas também nos relatos de muitos navegadores, que diziam ter encontrado terras desconhecidas no Ocidente, depois de muito tempo no mar. A partir de 1500, essa conversa de pescador revelaria-se bastante profética. O pau-brasil, madeira usada para tingir tecidos, era tão abundante por aqui que daria nome às nossas terras. Principal fonte de renda dos portugueses e de traficantes europeus, a árvore foi desaparecendo com o tempo. E hoje é quase uma lenda, assim como os índios que aqui existiam. Então, fico aqui com vocês, mais uma aula de história maravilhosa para a gente conhecer, né? Aí, quantos nomes o Brasil recebeu até chegar a finalmente Brasil. E muito bom. A página do livro é a 19, quem quiser ler mais um pouquinho, quem quiser focar. Então, até mais. Essa semana a gente não terá atividade. Então, semana que vem a gente vê um pouquinho mais sobre o assunto. Boa tarde para vocês e até mais.